Vamos orar a Deus. Pai bendito, amado Senhor, neste momento vamos dar continuidade ao teu trabalho. Rogamos a tua bênção sobre o teu povo. Estende tuas mãos poderosas, Senhor, inspirando tudo que vai ser realizado aqui. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Todos digam amém. Quero convidar os... Podem sentar, amados. Quero convidar os pastores e evangelistas para tomarem assento aqui conosco no púlpito. Pastores e evangelistas. E agora? Davi está aí? Davi está. Tem Davi, tem o Hélio também, que é um presbítero do maestro. Agora Davi parece que é mais segurando. Meus irmãos, nós vamos iniciar essa segunda, vamos dizer, o segundo período, né? Que o culto já iniciou. Vamos pedir ao irmão Davi para louvar a Deus aqui com o hino da harpa. O hino da harpa. Presbítero Hélio está presente? Cantar com vida aqui o hino. O irmão Josiel está aqui, irmão Josiel, que eu já conheço. Irmão Josiel, ele vai louvar a Deus com os hinos da harpa. Vamos iniciar o trabalho do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, nosso amado pastor presidente nos convida a cantar o hino 144 da nossa harpa cristã. E nós vamos cantar com alegria. Vamos cantar com força e com vigor. A Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Quem diz amém por isso esta noite? Abra sua harpa, convida a sua alma e com sua boca vamos adorar o Senhor. Toda a igreja. A Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus. Jesus é o caminho do céu. Toda a igreja. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Toda a igreja, aleluia. Vem, 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 vem a Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós
deixa as trevas e vem para a luz. Só a igreja. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Quem pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Exaltamos o nome do Cordeiro de Deus esta noite. Vamos cantar mais uma vez e com muita alegria o coro. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Aleluia! Meus queridos irmãos, nós vamos, neste momento, presenciar a exibição de um vídeo que foi apresentado na abertura do centenário ali no Recife. Quero, neste momento, permitir a Rede Brasil de Comunicação, que está presente aqui, dando toda a cobertura para que, neste momento, passe a apresentar o vídeo. Uma família sueca, missionários Joel e Signe Carlson, em obediência à voz de Deus e atendendo ao chamado missionário, vieram ao país que Deus lhes tinha revelado. Ao chegar em solo pernambucano, realizaram o primeiro culto oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, no dia 24 de outubro de 1918, iniciando um trabalho voltado à pregação do genuíno Evangelho em defesa da fé e da sã doutrina. O jovem casal começou a evangelizar nas praças e residências, enfrentando muitas perseguições e discriminações. Porém, a igreja crescia e se fortalecia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A trajetória da igreja foi marcada pelo jejum, oração e evangelismo. Nesta galeria destacaram-se o pastor José Amaro da Silva e o pastor José Leôncio da Silva, homens de uma vida santa e irrepreensível, verdadeiros exemplos de fé que deixaram uma herança de conquistas espirituais para as gerações futuras. Em 1998, Deus constituiu sobre o seu rebanho o pastor Ailton José Alves, que tem conduzido esta igreja com amor, sabedoria, dedicação e firmeza doutrinária. A chama pentecostal, acesa em 1918 no Recife, se espalhou pela região metropolitana, Zona da Mata, Agreste e todo o sertão pernambucano. Debaixo da direção divina, os marcos da nossa igreja foram sendo estabelecidos. Nestes 99 anos de história, a Assembleia de Deus em Pernambuco cumpriu a ordem de Jesus: Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos uma igreja missionária em diversos povos e línguas, com mais de 70 templos espalhados na África, América e Europa. Igreja do Senhor, o teu princípio, na verdade, foi pequeno, mas o teu último estado crescerá. Crescerá, crescerá em extremo. Avante, rumo aos 100 anos, proclamando que Jesus salva, cura, batiza com Espírito Santo
prepara o homem e o leva para o céu. A paz do Senhor, minha querida igreja. Estou aqui hoje para agradecer a Deus pela oportunidade de poder contar algo sobre Joel e Cine Carlson. Eles casaram em dezembro de 1917 e viajaram para Belém do Pará, onde Gonavingred e Daniel Bell estavam à espera deles. Ele demorou 10 meses em Belém do Pará, quando foi mandado para aqui, para o estado de Pernambuco. Chegando aqui no estado de Pernambuco, ele soube da Suécia que fazia muito calor aqui e que eles só podiam andar de roupa branca. E eu queria ver agora minha mãe vestida de branco, sapato branco, chapéu branco, e o meu pai também, os dois, andando por ali na Rua Velha, onde tivemos o primeiro culto. Meu pai teve muitas lutas aqui de início. Não sabia falar muito bem o português, que foi uma língua muito difícil para ele aprender. Mas, graças a Deus, ele aprendeu bastante para poder administrar e falar de Jesus. Aqui encontraram um casal. O casal João Ribeiro e sua esposa Filipa, que tomaram conta dos meus pais. Tinha um quartozinho lá para eles. E eu sei que o primeiro culto foi feito aqui no Recife, na Rua Velha. Eles oravam muito. Eu via o meu pai sempre deitado com a cabeça em cima da Bíblia, orando e pedindo a Deus graça, porque não foi fácil. Mas Deus sabe do que faz. E o chamado dele foi um chamado que foi Deus mesmo que ajudou em todas as coisas. Meu pai, ele era um homem calmo, um homem muito calmo e muito temente a Deus. Orava tanto que às vezes eu, como filha, eu dizia: mas meu pai, você só estava orando o tempo todo, vamos dar um passeio. Ele disse: temos tempo para isso, mas agora é tempo de oração, porque Deus me fez sentir isso. Eram 7 irmãos e a minha avó, mãe de mamãe, desobedeceu a Deus. Tinha chamada como missionária para as Índias, mas ela não pôde ir. Casou com uma pessoa que não devia e errou o caminho. Mas ela pediu na hora da morte que Jesus fizesse de todos os filhos dele alguém para o reino de Deus. Sei que todos os irmãos de minha mãe foram missionários. Meu tio, minha outra tia, uma tia minha foi sacrificada por um grupo lá na África, no Congo belga, mas conseguiu passar alguns anos lá e louvar o Senhor e ficou com uma igrejinha toda muito boa. Eu sou agora muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a única sobrevivente dos Carlsons. Minha irmã faleceu o ano passado
meu irmão também, que faleceu também, e eu não sei porquê, porque eu estou aqui, porque eu sou a filha mais velha, com 95 anos, mas Deus sabe do que faz. Meu pai, quando estava aqui já há alguns anos, no primeiro culto foi feito na Rua Velha, com o casal, meu pai e minha mãe, cada um com um violão, tocando e cantando hinos. A pregação era somente a leitura da Bíblia, porque ele não conseguia, assim, falar o português bem. Mas Deus ajudou ele também. E teve muita vontade de voltar para a Suécia, porque ele achava que Deus talvez tivesse até abandonado eles. Mas não. Minha mãe, ela estava presente ali orando ao Senhor. E um dia apareceu uma criança. E essa criança, Deus usou. E conversando com minha mãe e meu pai, disseram que Deus estava presente em tudo. E que os meus pais ficassem aqui no Brasil, porque Deus ia ajudar. Não iria ficar somente naquele grupinho pequenino dali da Rua Velha. E hoje estamos aqui, irmãos, com essa igreja. Estou muito feliz, irmão, de poder estar viva hoje para ver o que Deus tem feito. Meu pai, ele sofreu muito, muitas decepções, muitas coisas que aconteceram, mas Jesus estava sempre do lado dele. E essa igreja, ela foi começada com oração. Era oração dia e noite, noites a fio, orando, pedindo que Deus levantasse pessoas aqui, obreiros também e tudo. E eu estou muito alegre de ver uma igreja como está. Estamos beirando os 100 anos. Tudo passa tão depressa. E 100 anos é um século. E Deus tem abençoado a nossa igreja aqui. E mostrado que os meus pais, o que eles puderam fazer para o reino de Deus. Hoje eles estão no céu, não estão mais aqui conosco. Só tem eu mesmo da família. Mas Deus é poderoso para continuar com esse trabalho. Que Deus abençoe os irmãos para mim e que tudo seja de acordo com a vontade de Deus. Eu, irmãos, eu não estou muito alegre de estar aqui hoje. Como Deus faz, irmão? Deus faz coisas que nós não imaginamos e não pensamos. Mas estamos aqui hoje beirando os 100 anos e que Deus os abençoe, irmãos. Amém. Como a Arca da Aliança, que foi talhada em madeira e revestida de ouro, assim também o carpinteiro de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, em 1918, no estado de Pernambuco, começou a talhar uma igreja formada por homens e mulheres redimidos pelo seu precioso sangue, que resistiria ao tempo, às aflições, aos preconceitos e às perseguições, sendo hoje uma igreja polida, preparada e revestida da natureza divina para brilhar e brilhar.
Ok, som. Retorno. Poderia estar. Som. Meus queridos irmãos, quisemos que esta história fosse passada não somente ali diante dos olhos daqueles que puderam ir ao Recife, porque o lugar era exíguo e não cabia toda a multidão da nossa igreja, mas quisemos trazer essa história ao nosso querido sertão. Amém? Amém, meus irmãos? Esta é a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Uma história indelével, inapagável. E enquanto se passava essa história, passava pela minha mente um outro filme, um outro vídeo dos momentos que os nossos pioneiros passaram neste sertão do estado de Pernambuco. Quando tudo era mais difícil, não havia estradas dignas, não havia hotéis, pousadas. A perseguição, não só pela violência existente no sertão naquele tempo, mas dos religiosos dominantes do sertão, fizeram com que o sofrimento dos nossos pastores, não somente do pastor presidente da diretoria de então, mas dos obreiros que eram enviados, fosse muito maior. Eles sofreram perseguições, deixaram famílias, deixaram o conforto do lar. E muitos deles vieram ao sertão sem salário, sem sustento, simplesmente com um pouco de farinha, algum peixe assado ou rapadura, para proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A perseguição religiosa, a discriminação era muito maior do que hoje. Líderes religiosos de então, dominantes, que dominavam o sertão do nosso estado, chegavam ao cúmulo de dar caramelo a crianças para jogar pedra nos nossos pastores e naqueles que aceitavam o Evangelho. Muitos foram expulsos de propriedades porque aceitavam a Cristo como Salvador. Eu não sou um dos antigos, mas me lembro de que o meu primeiro pastor, pastor José Amaro da Silva, e meu segundo pastor, José Leôncio da Silva, viajou muitas vezes por este sertão, em jipe, sem nenhum conforto, sem ar-condicionado, e retornava com a camisa totalmente cheia de terra, pelas estradas onde passavam. Pastor José Amaro e pastor Leôncio, muitas vezes tiveram que tomar água de poças cheias de lama, com sapos e outros insetos, e eles colocavam o lenço e bebiam aquela água. Quando os carros quebravam, o carro quebrava, o jipe, não podiam comprar peça, porque ninguém nas respectivas cidades vendiam. A perseguição, líderes religiosos recomendavam que não alugassem lugar, a casa aos pastores, que eles chamavam bodes, os capa-pretas, e diziam que não alugasse casa, não vendesse nenhuma mercadoria, nenhum alimento comestível, e eles tinham que trazer no jipe do Recife para se alimentar no sertão.
Quando os crentes começaram, quando os irmãos começaram a se converter, eles tinham a casa dos irmãos para dormir. Houveram casos que, omito a cidade, aqui no sertão, que quando o pastor chegou para pregar o evangelho, teve que ficar no relento, porque a recomendação do líder religioso da cidade era que não alugasse casa aos, entre aspas, bodes. E ele, recorrendo a um comerciante que tinha um conflito com o líder religioso principal da cidade, ele se propôs a alugar a casa, já que fazia parte da guerra dele com aquele líder. Foi assim o começo, mas hoje os nossos olhos estão aqui contemplando o número incontável de remidos e salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem à praça pública proclamar que Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Que o Senhor é fiel. Aqui em Petrolina trabalharam ilustres pastores, e a maioria dessas igrejas na redondeza foram abertas por eles, foram congregações daqui. Estiveram o pastor Odilon Barbosa, pastor João Gomes, pastor José Ferreira, pastor João Severino Fernandes. Vou pedir que ele fique em pé. Amém, meus irmãos? Quem está feliz com a presença do pastor João Fernandes, diga amém. Pastor muito amado por essa igreja e por nós. Pastor José de Lira, que esteve um tempo e está enfermo. Pastor Sebastião Félix, que avisei a ele para ele estar, mas ele não pôde. Pastor Elci Ribeiro, que ainda está entre nós. Pastor Valdemir Farias, que é o atual dirigente da igreja. Quem dá glória a Jesus por essas vidas, irmãos? Amém? Meus amados irmãos, estamos felizes. O estado de Pernambuco, não é isso? É claro que não podemos fazer em cada igreja, mas teremos um dia em que todas as igrejas do interior do estado farão reservadamente com as congregações eventos alusivos, cultos de ação de graças por esta data histórica da nossa igreja. 100 anos de história, 100 anos de vitória, 100 anos de bênção, 100 anos de proclamação de um evangelho poderoso, completo, que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e voltará para arrebatar a igreja. Um evangelho permeado de curas e milagres. Quem diz amém, irmãos? Um evangelho permeado de curas e milagres. A Assembleia de Deus, ela é pioneira na manifestação dos dons espirituais. Em um tempo em que diziam os próprios evangélicos que nós recebíamos espírito de bruxaria, hoje, graças a Deus, o evangelho, a luz do Pentecoste foi revelado aos demais grupos evangélicos, mas nós passamos essa perseguição também, de que nós recebíamos espírito estranho, mas Jesus continuou batizando com o Espírito Santo, curando, e ainda continua, porque depois de 100 anos a chama continua acesa. Glorificado seja o nome do Senhor. Não é isso? Os historiadores contemporâneos dizem que um avivamento pode durar 50 anos no máximo, mas aqui está uma demonstração de que pode ultrapassar esse limite previsto pelos historiadores. 100 anos, a chama continua acesa, tão acesa como naquele tempo, e continuará acesa até que Jesus venha para arrebatar a sua igreja aqui neste mundo. Quem diz amém, irmãos? Nós ouviremos agora a nossa irmã Eliane, e eu vou pedir que todos fiquem de pé para louvar a Deus com este hino.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Com a autorização do nosso pastor, cantemos com alegria. 100 anos de história, 100 anos de vitória. A Assembleia de Deus em Pernambuco comemora. E nós fazemos parte desta história. Vamos cantar com alegria para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Ele está aqui, Ele merece glória. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos cantando com alegria. Jesus está neste lugar e Ele merece ser adorado. Oh, glória a Deus. Olha, inflamados pelo fogo do Espírito, em Pernambuco chegam os servos de Deus. Os missionários Joel e Sidney Carson chegam aqui. Era o início do que estava por vir. Sob a direção divina, com a palavra genuína, o trabalho começou numa residência de um irmão. Sob tanta indiferença e tanta perseguição, a semente foi lançada em boa terra. Com trabalho, persistência, acontece a explosão. E o resultado, eis o grande batalhão. Assembleia de Deus, em Pernambuco tem Assembleia de Deus. E nesta Assembleia tem palavra, tem doutrina, tem pastores que ensinam o caminho para o céu. Assembleia de Deus, é o centenário da Assembleia de Deus. E se tratando de fogo pentecostal, ela é referencial, é a Assembleia de Deus. 100 anos de história, 100 anos de vitória. A Assembleia de Deus em Pernambuco comemora 100 anos de história, 100 anos de vitória. É a Assembleia de Deus e eu faço parte desta história. Fazer parte desta história, irmãos. Olha, a campanha evangelizadora e o círculo de oração que no Brasil se expandiu fazem parte desta linda história. Desses 100 anos que esta igreja construiu, muitos pastores que honraram o ministério. Dentre eles é necessário citar pastor José Amaro e o pastor José Leôncio, obreiros de valor que o Senhor quis aprovar. E um homem de Deus, pastor Ailton José Alves, que Deus levanta em um tempo tão difícil, defendendo a sã doutrina sob a direção divina. A igreja cresce, tem alcançado nações, com trabalho missionário escrito pelas mãos de Deus. É a nossa história, é a nossa Assembleia de Deus. Cantem, Assembleia de Deus. Em Pernambuco tem Assembleia de Deus. E nesta Assembleia tem palavra, tem doutrina, tem pastores que ensinam o caminho para o céu. Assembleia de Deus. Em Pernambuco tem Assembleia de Deus. E se
tratando de fogo pentecostal. Ela é referencial, é a Assembleia de Deus. 100 anos de história, 100 anos de vitória. Assembleia de Deus em Pernambuco comemora 100 anos de história, 100 anos de vitória. É a Assembleia de Deus e eu faço parte desta história. 100 anos de história, 100 anos de vitória. Assembleia de Deus em Pernambuco comemora 100 anos de história, 100 anos de vitória. É a Assembleia de Deus e eu faço parte desta história. Aleluia! Meus irmãos, nós transformamos esta noite, este lugar, em casa de Deus. Aleluia! Glorifique a Deus. Jesus quer batizar com o Espírito Santo essa noite. Jesus quer curar os enfermos esta noite. Esta reunião será marcada por um avivamento espiritual, pelo derramamento do Espírito Santo. Jesus, depois de 100 anos, ainda continua operando. Quem diz amém, meus irmãos? Nós vamos, neste momento, convidar a toda a igreja, os que trouxeram a sua Bíblia, para que a abram e juntos vamos ler a palavra de Deus. E logo depois estaremos orando. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no capítulo 16 do Evangelho, conforme escreveu o evangelista Mateus. Mateus capítulo 16. Quem trouxe a sua Bíblia, abra-na. Glória a Deus. Capítulo 16 e versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Quem diz glória a Deus, meus irmãos, pela sua palavra? Pastor Samuel Oliveira, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Caruaru e vice-presidente da convenção, vai estar orando a Deus. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Conforme orienta o nosso pastor presidente, oremos. Querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, te agradecemos, Senhor. E a tua igreja está aqui neste local, onde transformado nesta noite no santuário, aonde o teu Espírito está aqui, Senhor, entre nós. Sentimos já, Senhor, a tua graça, a tua alegria que vem de ti, Senhor, a tua presença neste ambiente, neste lugar. E a tua igreja está te agradecendo aqui, meu Deus.
por estas bênçãos que tu tens concedido à tua igreja. Foi difícil, Senhor, no início, mas hoje a tua igreja está te agradecendo pela tua mão estendida, Senhor, para abençoar este trabalho, meu Deus. Nós sabemos o quanto o inimigo tem investido para frear este trabalho, para dificultar este trabalho, mas as portas do inferno, Senhor, não prevalecerão, porque tu estás à frente. Oh, meu Deus, assim como tu foste com os teus servos que foram mencionados, ajuda o teu ungido pastor da igreja neste tempo tão difícil, meu Deus, mas continua salvando, Jesus, continua curando, Jesus, continua batizando com o Espírito Santo e fazendo a tua igreja prosperar mais e mais. Te pedimos e te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Podem sentar, queridos irmãos. Meus amados irmãos, quem está feliz, dê aleluia. Glória a Deus. Queremos agradecer à Rede Brasil de Comunicação, rede de rádio e televisão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no nosso estado, que está fazendo possível que esta celebração, este culto festivo para Deus, esteja presente nos lares dos nossos irmãos. Nós temos aqui mais de 25 mil pessoas. Amém? Quem diz amém, irmãos? Quem está aqui, as 25 mil pessoas, diga aleluia. Glória a Deus, 25 mil pessoas em Petrolina, salvas e remidas pelo sangue de Jesus. Não se assustem que não é a volta de Jesus, irmão. Glória a Deus. Se fosse, nenhum de nós estaríamos aqui, estaríamos voando pelos ares. Glória a Deus, ao encontro do nosso querido Jesus. Meus amados irmãos, queremos agradecer a Deus por este momento em que nós, não é isso, fizemos o possível para trazer essa alegria, trazer essa celebração aos nossos queridos irmãos do sertão. Este ano todo serão realizadas em cada região do nosso estado grandes eventos para a glória de Deus. E quem sabe será a inauguração para outros movimentos no estado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quem diz amém, irmãos? Queremos já agradecer ao pastor Valdemir Farias, não é isso? Com toda a equipe de obreiros, presbíteros, ministros, diáconos, auxiliares, membros, as irmãs que estiveram envolvidas, desde aquelas que estão trabalhando, tomando conta da limpeza, da comida e tudo. Temos sido tão bem recepcionados nesses dias, irmãos. Isso não é surpresa, porque nós já conhecemos o potencial da igreja, principalmente digo Petrolina, porque é aqui que está acontecendo o evento, mas de nossas igrejas no sertão. Amém, meus irmãos? Chegou o tempo, e muitas vezes conversando com minha esposa eu digo, sertão não é mais sertão, capital e todo estado é a mesma coisa. Amém, meus irmãos? Não há dificuldade. Meus amados irmãos, queremos antes de passar para o vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, apresentar os ilustres irmãos que estão entre nós. Pastor Ailton Júnior, vice-presidente da igreja, que se faz acompanhar da sua esposa, a irmã Cristiane Alves. Pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da convenção de ministros da Assembleia de Deus em Pernambuco, que se faz acompanhar da sua esposa, a irmã Cristiane Alves, a esposa do pastor Ailton Júnior, e agora a irmã Saronita Oliveira, esposa do pastor Samuel. Pastor João Severino Fernandes, vice-presidente de honra da nossa convenção. Pastor Simas Dias, primeiro secretário da nossa convenção e pastor da igreja filial em Carpina.
Pastor Jaime Alexandre, que é da mesa, componente também da mesa da nossa convenção, trabalhou muito por esse sertão, dirigindo e supervisionando igrejas aqui no sertão. E esse que vos fala não é o pastor presidente, é a minha esposa, a irmã Judite Alves. Bem, também está o pastor Jefferson Nafis, muito bem, com a sua esposa, a irmã Adima. A esposa do pastor Simas, irmã Rosa. Onde ele vai, ele leva essa rosa. E uma neta, né, do pastor Simas. Muito bem. Meus irmãos, a igreja está feliz, quer saudar a todos, bem-vindos no Senhor. Digamos, bem-vindos. Está fraco. Bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar os presbíteros, gestores de filiais, para tomar lugar aqui. Isso, tem alguns lugares para os senhores, então os irmãos podem vir e sentar-se conosco. Quem diz amém? Nós temos aqui, irmãos, a presença mais importante, que é a presença de quem? Quem é mais importante aqui, irmãos? Quem é mais importante aqui, irmãos? Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. A igreja diga comigo: a Jesus toda honra, toda glória, todo louvor. Nós viemos te adorar, Jesus, e te agradecer pelo teu cuidado, pela tua igreja. Aqui, irmãos, está um exército, não é? De mulheres que intercedem por nós, principalmente por mim, me permita dizer. E é pela oração delas que nós conseguimos levar à frente essa responsabilidade. Minhas queridas irmãs dos círculos de oração, grande coral, fiquem de pé, minhas irmãs. As irmãs servas do Senhor, que intercedem não só pelo pastor local, mas pelo seu pastor, presidente e ministério da igreja. 1.500 mulheres, servas de Deus, valentes, amém, meus irmãos? Glória a Deus, não é? Valentes de joelho, amém? E buscam a presença do Senhor, que estão ali sempre intercedendo pela igreja e intercedendo por nós, não empoderadas, mas poderosas, poderosas em Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui esta linda caravana, que é a beleza da nossa igreja, não é isso? A nossa juventude maravilhosa, a bela juventude que deram as costas para o mundo com a sua corrupção e imundícia, renunciaram o pecado e estão servindo ao Deus Todo-Poderoso. Fiquem em pé, jovens. Minha gratidão a vocês. 1.500 jovens, que coisa linda, amém, irmãos? Glória a Deus. Dizem lá para outras regiões do Brasil que os jovens estão deixando as igrejas, mas aqui, graças a Deus, Deus tem preservado. São jovens que amam a palavra, que pregam a palavra, que estão em jejum e oração para vencer o mundo, amém? Estudando, fazendo faculdade, se formando, doutores, doutorado, mas sem deixar Jesus, amém, meus irmãos? A igreja está feliz com a presença das nossas queridas irmãs, e a juventude diga amém. Amém. Deus abençoe. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, nós queremos dar boas-vindas a todos os nossos irmãos da região, como ficou organizado, não é isso? Para que os nossos queridos companheiros da região pudessem trazer comitiva de todas as cidades aqui dessa região. E louvamos a Deus pelo empenho dos nossos irmãos, para que nesta noite estejam aqui louvando e exaltando o nome do Senhor. Nós vamos ouvir o coral de jovens louvar o nome de Jesus.
vidas querem te adorar. Toma a tua direção. Se vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, referência à tua voz vamos fazer. Glória a Deus. Vamos ouvir o grande coral organizado pelos jovens. Pelos jovens da igreja filial em Petrolina, 1.500 jovens. Não é isso? Estão formando esse coral. Música aí, irmãos. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte e nada pode abalar. Por isso que o inferno vivia a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha nos calos do sol, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército divino. É a igreja santa e perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte e nada pode abalar. Por isso que o inferno vivia a chorar. Em toda parte a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol.
igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. A igreja vem, mas que a luz do sol dissipa as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. Dê glória a Jesus, Ele merece, irmão. Aleluia. A igreja vem arrebentando com tudo, irmão. Ela é a igreja de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar glória, exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Queridos, o pastor da igreja concede a oportunidade ao grande coral de mulheres para louvar a Jesus. Glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
O surpreendente é que o quarto homem lá chegou primeiro para os 3 homens livrar. E ele esmacega a mão no meio do fogo. E o rei assustado faz um decreto novo. De hoje em diante, só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo a igreja de pé. É o mundo insistindo a igreja de pé. É o mundo oprimindo a igreja de pé. E a igreja vai permanecer de pé, de pé, de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando, mas a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo a igreja de pé. É o mundo insistindo a igreja de pé. É o mundo oprimindo a igreja de pé. Olha, e a igreja vai permanecer de A igreja está de pé, amém, meus irmãos? A igreja permanece de pé, como os 3 moços, glória a Deus, na fornalha de fogo. O fogo da discriminação, da perseguição, sutil contra a igreja, mas ela permanece de pé. Dê glória a Jesus. Amém. Fala em língua quando sentir. Glória a Deus. Este lugar foi tomado pela glória de Deus esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, ouviremos agora a mensagem da palavra de Deus. Não é isso? Não queremos terminar muito tarde, porque eu entendo de que os irmãos, muitos vão retornar aos seus lugares, mas a mensagem da palavra de Deus, não é isso? É central neste culto, nesta adoração. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma igreja biblicista. Amém, meus irmãos? É uma igreja que fundamenta seus conceitos, seus princípios na palavra de Deus. E nos cultos, nas reuniões dela, a prioridade é dada sempre à palavra. Ainda que amamos o louvor e louvamos a Deus, mas não se pode ficar sem a palavra. E nós queremos convidar um pregador da geração jovem da igreja, pastor Jonatas Lins, pastor setorial ali em Sirinhaém, para trazer a mensagem nesta noite. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pelo privilégio que Ele me concede de nesta noite poder participar das celebrações do centenário da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, agradecendo a Deus pelo privilégio de poder fazer parte desta história, que é uma história tão linda, uma história tão digna. Quero agradecer a meu Deus pelo privilégio de poder viver este momento e participar deste culto de celebração e adoração ao seu santo e poderoso nome, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Se você pode, diga amém. Meus queridos irmãos, quero também tornar pública a minha gratidão ao pastor da igreja, nosso pastor Ailton José Alves. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor,
e dizer ao meu pastor que me sinto grato pela honra que ele me confere de nesta noite poder transmitir a palavra de Deus. Para mim, meu pastor, é uma oportunidade inesquecível e eu vou ser eternamente grato ao Senhor pela oportunidade que me faculta. Sei das minhas limitações, mas confio no Deus que é dono da palavra e que tem uma palavra para a sua igreja nesta noite. Se você crê nisso, diga amém. Quero pedir dos irmãos as orações, a fim de que Deus me conceda da sua graça para trazer a sua palavra nesta noite. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, por favor, levante-na. Muito bem. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Se há alguma pessoa não evangélica próxima a você, sem um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, compartilhe com ele esta leitura. Neemias, capítulo de número 6. Quero ler apenas o versículo de número 3, a parte A do versículo que diz a Sagrada Escritura: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Quem diz amém por isso, irmãos? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. É claro que estas palavras foram proferidas por Neemias, que, empreendendo esforços para reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentou opositores àquela grande obra que ele estava realizando. E esses opositores, intentando fazer mal a Neemias, o convidaram a congregar-se com eles no Vale de Ono. E Neemias, ao receber o convite para descer ao Vale de Ono e congregar-se com Tobias, com Sambalate e com Gesem o Arábio, ele manda a resposta, e a resposta do mensageiro é: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Meus queridos irmãos, quando medito na palavra de Deus e me deparo com esta expressão proferida por Neemias, o meu pensamento é levado ao Calvário, aonde Cristo foi pendurado no madeiro, sendo crucificado na cruz do meio, à sua direita um malfeitor e à sua esquerda outro malfeitor. Porém, naquela cruz, a atenção de todos era para Jesus de Nazaré, que estava sendo crucificado, mesmo sendo inocente, mesmo sendo justo, mesmo sem ter cometido crime algum, pendurado no madeiro. Jesus pôde ouvir daqueles que estavam presentes à cena da crucificação os insultos de muitos que lhe diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz. Outros diziam: salvou a tantos e não pode salvar-se a si mesmo. Os malfeitores que estavam sendo crucificados juntamente com ele, um deles disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também, desce da cruz. Mas como já estava previsto e profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, Isaías diz que ele foi oprimido e não abriu a sua boca, como ovelha muda foi levado para o matadouro, mas não abriu a sua boca. Jesus não respondeu aos insultos que ouviu naquele momento de muitos que lhe diziam:
desce da cruz. Ó queridos irmãos, Jesus não falou, mas nas entrelinhas eu posso enxergar que se houvesse uma frase que Jesus pudesse dizer naquele momento aos seus algozes, àqueles que lhe insultavam, com certeza a frase seria: estou fazendo uma grande obra e não posso descer, vou permanecer na cruz até dar o brado, está consumado, e entregar ao meu Pai o meu Espírito. Se você entende esta palavra, dê glória a Deus nesta noite. Meus queridos irmãos, considerando obra como feito, como realização, considerando obra como construção e edificação, eu direi nesta oportunidade que na cruz do Calvário Cristo realizou o maior feito, que foi a obra da salvação. Na cruz do Calvário Cristo erigiu o maior edifício, que se chama igreja. Quem pode dar glória a Deus por isso? As duas grandes obras que Cristo realizou na cruz do Calvário: primeiro, a obra da salvação; segundo, a igreja. Queridos irmãos, em se tratando da obra da salvação, é importante frisar alguns detalhes sobre esta obra. Primeiro, esta obra não foi uma obra improvisada. Esta obra não foi um plano de emergência. Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1 e versículo de número 20, que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Esta também era uma obra necessária, porque o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9 e o versículo de número 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pedro diz que não foi com prata nem com ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo de número 3, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Oh, queridos irmãos, logo após a queda do homem no Éden, no livro do Gênesis, no capítulo 3 e o versículo de número 15, o próprio Deus faz uma declaração que ecoa até os dias de hoje, proferindo a sentença daqueles que pecaram. Profere o pecado, diz Deus: eu colocarei inimizade entre a tua semente e a sua semente, e levantarei um da semente da mulher, que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça, serpente. O próprio Deus estava profetizando. E meus queridos irmãos, ao longo do Antigo Testamento, nos deparamos com palavras, com alegorias, com profecias, apontando para Cristo, que viria realizar a grande obra de resgatar a humanidade que estava perdida em seus delitos e seus pecados. Tudo que se registra no Velho Testamento se confirma no Novo Testamento. Eu poderia citar uma dezena de exemplos, mas vou citar pelo menos 2 exemplos. O que dizer de Abraão, quando Deus lhe pede Isaque em holocausto, subindo a montanha de Moriá? Abraão se depara com uma pergunta do seu filho, que diz: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas o cordeiro do holocausto, aonde está?
está meu pai? E Abraão responde com uma resposta profética e diz: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Parece que Abraão estava atravessando os séculos, estava presente lá na cena do Rio Jordão, no capítulo 1 do Evangelho de João, e no versículo 29, quando Jesus vem até o Jordão para ser batizado por João, e João aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Antigo Testamento fala e o Novo Testamento confirma. O que dizer do profeta Isaías? No capítulo 61, nos versos de 1 a 3, profetiza Isaías dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías, 700 anos antes de isto acontecer, ele já profetizava, e Lucas registra no Evangelho que ele escreve no capítulo 4 e no versículo 18, Jesus na sinagoga recebe o livro para ler, e quando ele abre no profeta Isaías, no capítulo 61, o Verbo encarnado começa a abrir a boca e dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E diz Jesus: hoje cumpriu-se esta escritura. Queridos irmãos e distintos amigos que me escutam nesta noite, Jesus veio a este mundo, mas ele não veio sem propósito, ele veio com uma missão. Lucas, no capítulo 19 e versículo de número 10, registra que quando ele entra na casa de Zaqueu, ele fala do propósito da sua vinda a este mundo. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João, na sua primeira epístola, ainda diz no capítulo 3 e versículo de número 8, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aonde o diabo veio e operou com trevas e operou com o pecado, veio Jesus com a graça, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus, dizendo a respeito do diabo, ele diz: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqueles que já receberam vida, levanta a mão aí e dá uma glória para Jesus. Jesus veio e veio para dar vida abundante. Que vida é essa, pastor Jonatas? Vida abundante é vida em três aspectos: é vida interna, é vida externa e vida eterna. Quem diz amém por isso, irmãos? Você pode dizer comigo: vida interna, vida externa. Agora diga: vida eterna. Foi o que Jesus veio dar para a gente: vida abundante, vida interna. E o que é vida interna, pastor? Vida interna é aquela alegria que você, salvo, lavado, remido na pessoa bendita de Jesus, sente no seu coração.
Ainda que o mundo esteja conturbado, ainda que o Brasil esteja vivendo na crise e muitos preocupados, você consegue ter alegria no tempo da guerra, da crise, da dificuldade. Você consegue sentir prazer de viver, alegria de existir, e ainda tem certeza de que existe um Deus nos céus que está olhando para você aqui na terra, e esse Deus gera uma alegria que não é uma alegria formulada pelos prazeres da vida, não é uma alegria estimulada pela balada do mundo, não é uma alegria estimulada pelas drogas, não é uma alegria estimulada pelo copo de cerveja, não é uma alegria estimulada pela prostituição, não é uma alegria estimulada pelo dinheiro do bolso, é a alegria do Espírito que só sente quem é salvo na pessoa bendita de Jesus, porque Jesus disse à mulher samaritana, quando ela foi beber água no poço, ele disse: quem bebe desta água torna a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque eu vou fazer dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Isso é vida interna. Mas Jesus também nos deu vida externa. Ele restaurou a nossa vida na sociedade. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez. É por isso que quem lhe conhecia antes se admira com você hoje. Quem era fulano? Quem era aquela mulher? Quem era aquele homem? Quem era aquele jovem? Quem era aquele adolescente? O que foi que aconteceu com ele? Vida externa, vida abundante, que só Jesus pode dar ao homem. Eu lembro de que há alguns anos atrás eu ouvi a história de uma professora que na sala de aula, com alunos primários, entre 7 e 8 anos de idade, perguntou: alguém sabe onde é o inferno? E o aluno levantou a mão e disse: professora, eu sei onde é o inferno. Ela se admirou e disse: onde é o inferno, meu filho? Ele disse: é lá em casa, professora. Em casa, meu filho? Sim, na minha casa, professora. Meu pai bebe todo dia, chega embriagado em casa, bate na minha mãe, bate nos meus irmãos, quebra tudo, e mamãe já disse que lá em casa é um inferno. A professora, comovida, calou-se, mudou de assunto, não quis falar mais nada. Passado alguns meses, a professora novamente decide fazer uma pergunta na sala de aula e diz: alguém aqui sabe onde é o céu? E o mesmo aluno que tinha dito que sabia onde era o inferno levantou a mão e disse: professora, é eu. Você de novo, meu filho? Sim, professora. E onde é o céu, meu filho? É lá em casa, professora. Na sua casa, meu filho. Mas você não disse há meses atrás que era o inferno? Era, professora, era. Mas chegou a campanha evangelizadora lá, pregou o evangelho. Meu pai aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus, meus irmãos aceitaram Jesus, eu aceitei Jesus. E lá em casa agora é um céu. A gente canta, a gente dá glória. Jesus batizou com o Espírito Santo. Lá em casa é um céu. Aleluia. Meu amigo, só Ele pode te dar vida externa. Só Ele pode mudar a tua vida. Só Ele pode transformar a tua história. Mas Ele dá também vida eterna. O nome escrito no livro da vida. Um dia os discípulos saíram pregando em nome de Jesus e voltaram animados,
voltarem entusiasmados, dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, o teu poder se manifesta, nós estamos alegres, Senhor. Jesus disse: tão alegre por isso, alegrai-vos muito mais em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Quem tem o nome escrito no livro? Levanta a mão aí, irmão, bem alto, levanta, dá uma glória bem forte para Jesus aí. Aleluia, oh glória. Quando tu nasceste aqui na terra, teu pai foi lá no cartório, registrou o teu nome, trouxe uma certidão para casa. Você passou a existir neste mundo material e físico, mas na hora que você levantou a mão e disse: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha alma, tu também recebeste um Pai lá na glória celestial que mandou escrever o teu nome. Escreve: nasceu mais um filho meu na terra. Escreve o nome dele aí. Nasceu mais uma filha minha na terra. Escreve o nome dele aí no livro da vida, e um dia eu vou trazer ele para morar na minha casa. Aleluia. Jesus da vida eterna. Agora, como só ele pagou o preço na cruz do Calvário, a obra que ele realizou credenciou o seu nome como o único que pode salvar. Pedro, diante do sinédrio, disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus, só Jesus pode salvar. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Vai chegar um dia que o meu Jesus, que o teu Jesus vai raiar nas nuvens dos céus, virá acompanhado com a sua igreja, e todo olho verá, e toda língua confessará. Não importa o idioma, vai ter que confessar. Todo joelho vai ter que se dobrar. Não importa a patente, não importa o status, não importa o dinheiro. Quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vier, todo joelho se dobrará e vai ter que confessar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Mas deixa eu falar da segunda obra que Cristo realizou no Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus paga o preço pela construção da igreja. Paulo refere-se à igreja na carta aos Coríntios como um edifício de Deus. Escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 14, diz o apóstolo Paulo que Jesus se deu a si mesmo por nós, para purificar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo número 9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É verdade que em Mateus capítulo 16 e versículo 18, Jesus faz o lançamento da pedra fundamental do edifício chamado igreja, quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Observe que o verbo edificar está no futuro. Ele estava dizendo que iria edificar a sua igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. Ele estava pensando ainda no Calvário, aonde ele pagaria o preço pela construção da igreja, porque sem cruz não tem igreja, sem cruz não tem coral jovem, sem cruz não tem círculo de oração, sem cruz não tem obreiros, sem cruz não tem salvação, sem cruz não tem céu, sem cruz não tem glória, sem cruz não tem poder, sem cruz não tem batismo com o Espírito Santo. Tudo começa lá na cruz, aonde Cristo pagou o preço do resgate das nossas almas. Se você pode, glorifique a Ele nesta noite. Ele pagou o preço no Calvário. E quando ressuscita, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Eu vou repetir: Ele está vivo. Vou dizer outra vez: Ele está vivo. Você pode dizer a esse irmão que está perto de você: Ele está vivo. Aleluia. Está sentindo isso? Eu estou sentindo Jesus trabalhando aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Jesus trabalhando aqui nesta noite. Jesus já está trabalhando, minha irmã. Esta enfermidade que está sobre o teu corpo, Ele já está repreendendo, Ele já está expulsando, Ele já está neutralizando. Meu querido irmão, você que veio aqui nesta noite, ei, você que veio aqui nesta noite, está precisando de uma cura de Deus. Aí onde tu estás, recebe o toque de Deus na tua vida, e da planta do pé ao alto da cabeça, a enfermidade vai ser queimada agora. Aleluia. Ele ressuscitou e disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Jesus faz a inauguração da igreja, todos reunidos numa casa, quando de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. E todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Começaram a falar novas línguas. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Oh glória! Aleluia. Comece a alegrar aí, comece. Aleluia. O vento do Pentecostes pode soprar aqui nesta noite também. A brisa de Jeová pode soprar aí na tua vida nesta hora. Oh glória. E eles começaram a falar novas línguas. O barulho foi tão grande, irmão. Era aproximadamente 120 irmãos, mas o barulho foi tão grande, tão grande, tão grande. Oh glória a Deus. Não tinha 25 mil pessoas, não tinha 30 mil, não, era só 120. Mas Jesus começou a operar. Um começou a dar glória, outro começou a dar aleluia. Daqui a pouco um começou a falar em mistério, outro começou a falar em línguas estranhas. E começou, o barulho foi grande, e eles foram chamando a atenção. E quem estava do lado de fora começou a dizer: o que é isso? Que barulho é esse? Que movimento é esse? O que é que está acontecendo? O que é que este povo está falando? Que negócio é esse? Aí um começa a
dizer: ei, peraí, eles estão falando na minha língua, ele está adorando a Deus no meu idioma. Aí outro olha para o outro e diz assim: mas não são varões galileus? Eles nunca saíram daqui, como é que pode estar falando na minha língua? Eu não sei. Eu sei que no meu idioma eu estou entendendo o que ele está falando. Eu sei que no meu idioma eu estou entendendo o que ele está dizendo. Que negócio é esse? Será que eles estão embriagados? Pedro toma a palavra e diz: não, isso é poder de Deus, é cumprimento da profecia de Joel. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Elegia da gassoriande lebequi amarrácia. Aleluia. Esse mesmo Espírito está aqui nesta noite. Eu estou sentindo ele. Aleluia. 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 É que a soremenevias. Durecanta lamarras. E na primeira pregação, irmão, já se converte 3.000 almas. De 120 para 3.000, já chama a atenção. O Sinédrio se reúne e diz: vamos parar esta seita chamada Nazarenos. Eles estão se alastrando e é melhor a gente parar agora no começo, senão depois ninguém vai conseguir tomar conta deste povo. Parar o quê? Na segunda mensagem se converte quase 5.000. Oh glória, oh glória. Aleluia. Convoca uma reunião de emergência e o Sinédrio se reúne e diz: a gente tem que fazer alguma coisa. Mas um sábio, doutor da lei, chamado Gamaliel, disse: varões e irmãos, é melhor ponderar o que eu vou dizer. Vocês querem perseguir este povo? Já se levantaram muitos povos aí e depois se desfizeram. Pode ser assim também com este povo. Agora parem para pensar um pouquinho. Se este povo não for de Deus, se desfará. E se for de Deus? E se esse povo for de Deus? E se esse povo for de Deus, nós vamos nos achar combatendo contra o próprio Deus. É melhor deixar este povo. Se ele crescer, é Deus que quer que ele cresça. Se ele se multiplicar, é Deus que quer que ele se multiplique. Se ele não parar, é Deus que estendeu as mãos sobre eles. Se levantaram muitos para perseguir. Escuta, irmão, eu nunca vi ninguém se levantar contra o povo de Deus para ter êxito. Desde o Antigo Testamento, os faraós tentando oprimir o povo no Egito. Aleluia. Teve um até que teve a estratégia de mandar matar os meninos hebreus. Aí Deus, como intervém na história, porque Ele é dono de tudo, manda em tudo, e o grande é Ele. Ele diz: tá bom, faraó, eu vou fazer com que um menino venha nascer, e vou botar dentro da tua casa, para tu dar comida a ele, para tu dar estudo a ele, e depois que ele crescer, eu vou fazer ele libertar o meu povo da servidão. Aleluia. Aleluia. Eu podia citar outros casos. O que dizer de Senaqueribe, que um dia fez uma carta afrontando o povo de Deus e disse: Ezequias, eu quero saber quem é o Deus que vai proteger vocês, porque eu já cerquei a cidade. Eu tenho 185.000 homens, Ezequias, e é melhor vocês se renderem. Estou mandando a carta para que vocês se rendam. Ezequias, crente. E crente, quando recebe afronta, coloca debaixo do joelho,
foi para a presença de Deus, pegou a carta e disse: Deus, tem uma carta que mandaram para mim, mas não é para mim não, é para o Senhor. Tem um tal de Senaqueribe aí dizendo que vai entrar na cidade, vai destruir tudo, está com 185 mil soldados e ninguém detém ele, Deus. O que é que o Senhor vai fazer? Ezequias, diz a esse Senaqueribe que na cidade ele nem entra, nem lança flecha, e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E se ele trouxe 185 mil soldados, eu só vou mandar um anjo para acabar com a raça dele todinha. Aleluia. Não brinque com o povo de Deus. Esse povo tem dono. Esse povo tem dono. As perseguições se levantaram contra a igreja primitiva, mas não pararam o crescimento da igreja. Eles cresciam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, estavam juntos no templo, tinham tudo em comum. E diz o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 47, que eles louvavam a Deus, caíam na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Esta chama do Pentecostes que foi acesa um dia chegou em Pernambuco. Aleluia. E os pioneiros também sofreram perseguições, mas o dono da igreja, o construtor da igreja, aquele que morreu pela igreja, pagou o preço pela igreja e disse que as portas do inferno não prevalecerão. Estendeu a mão e as portas foram se abrindo. Pastor, me permita contar um testemunho que meu pai me contou. Na primeira cidade que ele foi designado para cooperar, lá em Rio Formoso, e ele disse que quando chegou na cidade só tinha 2 crentes. No centro da cidade 2 crentes, e nos sítios, em todo o Rio Formoso tinha 13 crentes. E quando ele chegou lá para pregar, ele disse que o povo batia as portas. O sacerdote religioso deu ordem para que meninos corressem atrás dele jogando pedra e gritando, chamando-o de bode. É tão interessante que o evangelho tem tanto poder que uma das crianças que correu atrás do meu pai jogando pedra, chamando ele de bode, um dia me encontrou no templo central e disse a mim assim: Pastor Jonatas, seu pai já lhe contou uma história de um menino que corria atrás dele jogando pedra e chamando ele de bode? Ele disse: contou. Ele disse: um dos meninos era eu jogava pedra nele. Hoje eu aceitei a Jesus e sirvo a Jesus na mesma igreja que ele servia. Aleluia. E meu pai contou que a dificuldade era grande, e ele começou pregando de porta em porta, e a mensagem era: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva ele para morar no céu. E meu pai disse que na casa que a igreja tinha lá, aonde deveria se fazer os cultos, mas não tinha crente para fazer os cultos, tinha um vizinho que odiava crente e disse à sua mulher e à sua filha: não abram a porta para esse bode falar aqui. Eu não quero esse bode falando aqui. E a menininha dele sofria de asma crônica, qualquer esforço cansava, e ele tinha que levar para o hospital, e ele já tinha levado até a centros para tentar resolver a situação da sua criança, e não resolvia. E ele passou a ordem que o bode não podia pregar lá, mas meu pai seguia pregando. A criancinha despertou a curiosidade e disse: quem é esse bode? Eu vou olhar o bode.
abriu a porta e começou a acompanhar meu pai por onde ele ia. E aí ela viu, quando em uma das casas ele disse: Jesus salva, Jesus cura. E ela gravou na mente: Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. E meu pai me disse que em uma das tardes ele entrou na casa onde estavam os bancos, dobrou o joelho para Jesus, abriu as portas naquele lugar, porque a dificuldade era grande. E ele disse que sentiu quando de repente aquela criancinha chegou, dobrou o joelho perto dele, aonde ele estava ajoelhado, e começou a dizer: Jesus, me cura, Jesus. Jesus, me cura, Jesus. Jesus, me cura, Jesus. Me cura, Jesus. E ele disse que estendeu a mão na hora sobre a cabeça daquela menina e orou por ela e disse: cura ela, Jesus. E o que é que vocês acham que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Curou a menina. Aleluia. Ela volta para casa sem sentir mais nenhum sintoma. E como não era acostumada a brincar por causa da asma, se sentindo bem, ela começa a correr na rua, começa a brincar como uma criança alegre. E no final do dia, lá vem seu pai retornando do trabalho, e quando a vista de longe, já se preocupa e começa a gritar: menina, menina, não corra, você vai cansar, eu vou ter que lhe socorrer para o hospital. E a menina gritou de longe: papai, não se preocupe, Jesus me curou, eu estou curada. Aleluia. E Jesus usa até ímpio, irmão, para abençoar o povo dele. Sabe qual foi a primeira providência daquele homem? Foi bater lá na porta da igreja. Meu pai disse: eita, meu Deus, lá vem problema. E o cidadão disse: é o senhor que é o pastor? Ele disse: pois não. Disse: eu quero dizer ao senhor que a partir de hoje o senhor vai tomar café da manhã comigo na minha casa, vai almoçar comigo na minha casa e vai jantar na minha casa, até que o senhor traga a sua mudança para morar aqui. A sua comida quem vai dar sou eu. Aleluia. E meu pai disse que na primeira vez que chegou lá para jantar, aí ele disse à mulher: mulher, abre o armário aí. Aí quando a mulher abriu o armário, ele disse: tem muita feira aí, mulher, divide metade dessa feira e dá para o pastor levar, para ele dar de comer aos filhos dele. E a partir de hoje eu vou fazer feira para mim e vou fazer feira para ele. E Jesus abençoou a obra dele. Aleluia. Glória. Não deixe a chama apagar. Não deixe a chama apagar. Aleluia, aleluia. Dá para dizer com autoridade: esse irmão que está perto de você, não deixe a chama apagar. Diga com força: não deixe a chama apagar. Não deixe a chama apagar. Petrolina, não deixe a chama apagar. Eu termino esta palavra dizendo: que um dia essa gente incômoda, como alguém teve o atrevimento de escrever numa revista de grande circulação no nosso país, um dia essa gente incômoda vai fazer falta aqui nesta terra. Um dia essa gente incômoda vai desaparecer daqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, você que reside em Petrolina, um dia você vai ouvir a notícia nas rádios de Petrolina: desapareceu um povo. Aleluia. A TV Grande Rio vai dar a notícia: os crentes da Assembleia de Deus desapareceram. Aleluia. A Rede Brasil não. A Rede Brasil não vai ter ninguém para dar notícia lá não. Já está todo mundo lá na glória. Aleluia.
Aleluia. Eu finalizo esta palavra dizendo que Deus está dizendo, neste primeiro encontro, nesta primeira celebração, Deus está dizendo à sua igreja em Pernambuco: estou fazendo uma grande obra e vou descer. E vocês vão ver o que nunca viram e farão obras maiores. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer comigo: Deus está fazendo. Dá para dizer mais forte: Deus está fazendo uma grande obra. E vai descer para realizar coisas maiores. Agora diz a teu irmão aí: você vai ver o que nunca viu. Tem coisa nova de Deus acontecendo. Tem vidas que vão se render aos pés de Jesus ao ouvir o convite: vem para Jesus, sai do teu lugar e vem entregar a tua vida a Jesus, vem fazer parte deste povo que um dia vai morar no céu. Você que está distanciado, afastado dos caminhos do Senhor, não perde esta oportunidade. Jesus está voltando. O pastor autoriza a perguntar: onde está a primeira vida para Jesus? A primeira. Aleluia. Os irmãos podem trazer. Quem vai ser o primeiro a entregar? Já está vindo chorando a primeira vida aqui. Onde está a segunda? Venha. Está lá atrás, venha. Saia do seu lugar. Não perca esta oportunidade. Onde está a segunda vida? Faz um sinal para que a gente possa identificar. Está vindo a segunda vida. Onde está a terceira vida? A terceira vida. Está vindo a terceira vida. Está vindo a terceira vida. Onde está a quarta vida? Já está vindo a quarta vida. Venha. Jesus está aqui te chamando. Aonde está a quinta vida para Jesus? Jesus está trabalhando, quebrando cadeias, libertando nesta noite. Aleluia. Fica com ele aqui, meu irmão. Onde está? Está vindo mais? Está vindo a terceira? Está vindo a quarta? Está chegando a quinta? Está chegando a sexta? Oh glória! Está chegando a sétima? Aleluia! A oitava? A nona? Aonde está a décima? Vem! Está vindo a décima! A 11ª já está chegando aqui! Aleluia! Aleluia! Está vindo a 12ª, vem! Onde está a 13ª? Vem, 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 Jesus te chama, vem. Está vindo, oh glória, vem chorando, está sentindo saudade, saudade da presença do Rei. Ah, você que está afastado, vem, está vindo outra aqui, oh glória, oh glória, oh glória. É a 15ª, se não me engano, a 16ª já está vindo, a 17ª, a 18ª e a 19ª também. Já está vindo a 20ª, já está vindo a 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, a 25ª, 26ª. Oh glória, dá para dar glória, irmão, dá para dar glória. Amém. Glória a Deus. Ninguém detém a obra santa. Amém, meus irmãos? A obra de Jesus. Mais de 200 pessoas aceitaram Jesus. O discipulado está tendo trabalho aí para anotar nomes e endereço. Não deixe de anotar nomes e endereço dessas pessoas. Não é isso? Nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Simas Dias para orar a Deus pelos que aceitaram Jesus. Pai do Senhor, para os irmãos, oremos, irmãos. Senhor, o nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te damos graças, Senhor,
por esse trabalho, Senhor, que é o primeiro, Senhor, de outros que acontecerá. Sabemos que aquele que começou a boa obra, Ele há de concluir. Abençoa essas pessoas, Senhor, que aqui estão diante de nós, de Ti principalmente, rendendo as suas vidas a Ti, Senhor. Guarda-as, Senhor. Sabemos que as dificuldades, Senhor, serão muitas, Senhor. Cobre elas com Teu sangue, escreve o nome delas no livro da vida. Abençoe os seus familiares, seus parentes, Senhor, para que compreendam que isso é uma decisão, Senhor. A maior decisão que o ser humano pode fazer na terra é aceitar o Teu Filho como Salvador. Faze assim, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, meus irmãos. Mais uma vida, glória a Deus. Vamos trazendo, irmão, não terminou ainda. Eu, como pastor presidente, quero agradecer ao pastor Valdemir e aos companheiros que estiveram juntos. Eu quero dizer aos irmãos de que o envolvimento da igreja aqui em Petrolina foi muito grande para que fosse realizado este evento histórico. Nós vamos orar a Deus. A oração final, eu vou convidar o pastor Jaime Alexandre, que é membro da mesa da convenção. Saúde a todos com a paz do Senhor. Conforme nosso pastor presidente, oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nesta noite esplendidamente, Senhor, nós fomos abençoados. Nós queremos te agradecer pela tua grandeza, ó Deus, e te pedir também, Senhor, para o nosso pastor presidente, por este grande empreendimento no estado de Pernambuco e aonde ele tem a grande responsabilidade. Ó Deus, nesse primeiro, Senhor, que foi feito aqui, o centenário, nós vimos aqui as bênçãos maravilhosas, ó Deus, as pessoas se rendendo aos teus pés, te aceitando como Salvador, Senhor. Nós queremos te pedir uma bênção especial para todos nós, Senhor, para que assim possamos a cada dia ver com nossos olhos a tua grandeza, a salvação das almas, Senhor, abençoando mais e mais, ó Deus eterno, as famílias que aqui também se renderam, ó Pai, que através delas os seus familiares possam também te aceitarem como único e suficiente Salvador, suprindo, ó Deus, a necessidade de teu servo aqui, ó Deus eterno, com toda a igreja, Senhor. Por esse acolhimento, nós queremos te pedir essas bênçãos, Senhor, que guarde a todos nós, que cheguemos em paz em nossos lares, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos essas bênçãos hoje para todos sempre. Todo o povo diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Toda a igreja diga amém.